Quando ele morrer e passar para o outro lado e sair dessas aulas, primeiro que provavelmente o cara vai ficar numa crosta, no umbral, até ele conseguir aprender a consequência do que fez e tal. A hora que ele adquirir consciência suficiente, ele vai olhar para trás e falar assim, puta, olha a quantidade de merda que eu fiz. E aí ele vai poder tentar vir para consertar isso daí. Às vezes o cara fez tanta besteira que não vai adiantar ele vir para pagar como um ser só para ser castigado. Mas ele vai escolher, sei lá, de repente, se ter uma cara que maltrata o animal e tal, de repente vai vir nascido numa casa que é uma ONG de cuidar de animais. Para conseguir devolver para o mundo aquilo que ele fez. Então isso é Dharma. Então o Dharma é essa consciência coletiva que está sempre tentando evoluir. Mas a hora que você encarna, você vai ter o karma e você vai ter as clifotes. Que também tem a estrutura de árvore da morte, que a ideia da árvore da morte é cagar todo esse planejamento maravilhoso. Então a gente está numa eterna guerra. Para o pessoal da Índia, eles chamam isso daí de uma Mahabharata. Que é a noção que você é o Arjuna, tá junto ali, você está sempre batalhando com seus próprios primos. E as grandes divindades vêm para te ajudar nessas batalhas. Então, se você trouxer isso para a parte simbólica, é isso. Porque você está tentando fazer alguma coisa no mundo, mas às vezes você está tão cagado e está todo mundo tão cagado em volta que você simplesmente não faz. E é levado pela correnteza e vira enxurrada. Wagner fala que Mahabharata é a grande barata, né? É a grande barata. E na Índia, cara, é muito interessante porque eles encaram muitas questões de uma forma muito natural, né? Assim, digamos que comparado ao Ocidente, a questão das castas, né? É meio que uma aceitação do cara. Eles estão tá presos lá, né? no negócio assim, sinal de que se eles não quiserem evoluir ali também não dá, você vai ficar preso no atoleiro o tempo inteiro. Então, todo mundo está querendo evoluir, mas a gente está num planeta que está meio regido pela árvore da morte. Então, tipo, hoje aqui no Brasil parece que é muito mais vantajoso você ser desonesto e bandido do que você querer fazer alguma coisa boa. Então, o molde em volta das pessoas é uma pressão muito grande para você conseguir realmente entrar na árvore. Por isso que eles consideram heróis mesmo. Você tá dentro da estrutura da árvore da vida, seguir a verdadeira vontade, fazer a grande obra, sem prejudicar as pessoas ao redor, sem ser filha da puta, é difícil pra caramba. E você comentou um negócio que eu vim escutando no caminho, né? E é o que parece que as pessoas, eu tô colocando aqui entre aspas, tá? Elas são bonificadas, elas são colocadas em algo maior quando tem esse desvio, né? Esse desvio proporciona um status para a pessoa na vida material, né? E aí você falou sobre o ego. Quando a gente fala sobre ego, também a gente tem umas discussões assim quase que eternas. Mas até que ponto, na sua opinião, uma pessoa consegue ter uma purificação dessa questão do ego? Você não tem como se livrar do ego porque você está encarnado. Então, naquela história que eu falei dos 7 corpos, você vai ter lá o corpo Buddha-Atma, mas você vai ter um corpo egóico que está encarnado. Então, eu, por exemplo, eu sou o Marcelo. Eu nasci o Marcelo. Enquanto eu não morrer, eu tenho esse ego. Depois que eu morrer, eu ainda vou estar num cascão astral que ainda vai ser essa personalidade até eu ter essa segunda morte para poder ir para o meu corpo, o meu espírito, né? Que na verdade já tem acesso a todas as outras encarnações. E aí eu vou olhar para trás e falar: na verdade eu fui João, fui Maria, fui Zé, e tenho várias outras vidas. Mas eu ainda vou ter ali um corpo que vai ficar para trás. A Blavatsky chamava isso de cascão, que é a minha consciência de quem eu estou sendo agora. Então é meio impossível de você sair do ego. Mas aí que tá, existe o ego bom e o ego ruim. Então você vai transformar esse ego na essência, que é a palavra para o ego bom. Então aí você vai transformar o chumbo do ego no ouro da essência. E esse é todo o princípio da alquimia. E todo mundo vai ter sombra. Não tem jeito. Todo mundo vai ter uma malvadeza. Os 7 pecados, quando a gente lida com esse termo, eles nada mais são do que os 7 defeitos planetários. Então, quando a gente está estudando ali os 7 planetas dentro da árvore da vida, você vai ter lá
Lua, tem humildade como a virtude, mas você vai ter a preguiça como defeito. Todo mundo é preguiçoso em algum ponto, em alguma montanha, faz parte do ser humano. Aí você vai para Mercúrio, você vai ter inveja como defeito e a paciência como virtude. Todo mundo tem algum tiquinho de inveja de alguém. Aí a sombra vai determinar se você tem só uma inveja, cima daquela inveja saudável, de tipo, putz, queria ser igual aquele cara ali. Ou você vai ser tão invejoso a ponto que você vai, sei lá, matar a mulher do cara para ficar com ela. Ou matar o cara para ficar com as joias, a herança. Então tem vários níveis aí de. Então você vai ter luxúria em Vênus, você vai ter a ira em Marte, você vai ter a gula em Júpiter, você vai ter a. Não vou lembrar agora de cabeça, mas orgulho no Sol e avareza em Saturno, tá aí os 7 pecados. Todo mundo tem um pouquinho disso aí, faz parte do ser humano, faz parte da sombra. Mas a ideia, segundo Jung, é você conseguir trazer essa sombra, trabalhar a sombra e entender ela, colocar ela num circo, num museu dentro da sua consciência e estar o tempo inteiro olhando para você poder transcender como pessoa e virar uma pessoa melhor. Então não vai ter muito jeito. E isso na alquimia é transformar o chumbo do ego no ouro da essência. Que muitos achavam que era um processo puramente material, né? Você vai transformar, por exemplo, a gula em caridade. Então o cara não vai ser guloso, acumulador. Por que é gula e caridade em Júpiter? Júpiter é benesse. O Júpiter te dá prosperidade, te dá acima do que você precisa. Se você está recebendo mais do que você precisa, a parte negativa disso é gula. Você está comendo mais do que você precisa. Você vai ficar gordo, enorme. Isso nos vários níveis, tá? Mas se você está recebendo mais do que você precisa e você está dividindo com os outros, você está fazendo caridade. Então o princípio de Júpiter é o mesmo. Marte é raiva, é a ira. Mas se você conseguir transformar isso e transmutar, você transmuta em diligência, que é a carruagem, é o arcano do carro do tarô. Ou seja, você pega uma raiva e você transforma em força motriz para fazer as coisas, né? A gente chama na força do ódio, né? Vira uma ferramenta de você construir coisas. Então tudo a gente trabalha nessa dicotomia. E você não cria raiva, você não transmuta e cria caridade. Você precisa já ter alguma gula dentro de você para ter uma ambição, para conseguir mais do que você precisa. Se você não tiver mais do que você precisa, você não tem como fazer caridade. Então, se você não for próspero, você não pode ser caridoso também. Senão você vai estar tirando do que você tem e você vai ficar, às vezes, desequilibrado. Vai estar dando para os outros, mas vai estar sem. E daqui a pouco é você que precisa de ajuda. Então tudo tem um equilíbrio ali. E aí que você faz isso que você me perguntou. Transforma o ego e a parte que você não tem como transformar. Né? E outra coisa, esse ego está muito ligado, por exemplo, para quem está assistindo a gente. Se você quiser estudar assim, putz, que problemas de ego que eu vou ter, olha o seu mapa astral. Então você vai ver cada um desses planetas que eu falei agora, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, você vai ter esses planetas que estão vibrando numa energia. Então, tipo, o Sol está em Virgem, e você vai pegar esses signos. Estudando e entendendo o teu mapa astral, você consegue entender sua sombra. E aí você consegue transmutar. Por isso que quando você vai para qualquer ordem iniciática mais séria, martinista, maçonaria e tal, primeira coisa que eles vão estudar é o mapa astral. E também essa questão que você falou das iniciações, né? Nós temos hoje, fala-se muito sobre ser iniciado, não ser iniciado, né? E colocam-se alguns termos. Qual seria a importância nessa caminhada de uma iniciação, né? Como você mencionou. O que seria uma iniciação para as pessoas que são leigas no assunto e ouvem esse termo muitas vezes? E o processo que se ouve muito hoje, através de pessoas que estudam de forma empírica, da auto-iniciação.